Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de Lucas. Capítulo 14. Lucas, capítulo 14, eu quero ler o verso 2. Verso 2. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui para te louvar, te adorar, te engrandecer, mas também ouvir das tuas maravilhas. Aprender cada dia mais e mais quão grande é o teu poder e a tua bondade sobre nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra aos nossos corações no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Quando a gente chega no capítulo 14 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, Jesus já estava habituado dentro do histórico do seu ministério. Jesus já estava operando sinais, já estava curando enfermos, já tinha passado por experiências de discipulado pessoal com os seus próprios discípulos, aqueles homens pelo qual ele mesmo chamou e os capacitou para o cumprimento de um propósito. Jesus vinha nessa jornada, onde o maior intuito dele era ensinar sobre a terra a despeito do reino. Fazer com que os homens alcançassem o que realmente importa para Deus. O que realmente é a visão de Deus sobre as circunstâncias. E todas as vezes, Jesus tinha a oportunidade de fazer isso. Diante dos discípulos, Jesus tinha a oportunidade de fazer isso. Dentro do templo, do terreno do templo, dentro das sinagogas pelo qual ele andava, principalmente em Cafarnaum, onde se tornou o lugar próximo da sua residência. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá para ver como que era pertinho a casa que Jesus morava, no Pedro, né, da sinagoga de Cafarnaum. Então, Jesus passa a ter uma rotina onde ele vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, para trazer ensinamentos, para trazer a verdade do reino sobre a vida daquelas pessoas. Durante muito tempo, o povo viveu debaixo de um conceito apenas religioso. Eles conheciam a letra, eles conheciam o histórico deixado por Moisés, as leis da Torá, eles conheciam a vontade de Deus sobre o povo de Israel, da parte escrita. Mas Jesus veio à terra para fazê-los experimentar. A grande diferença da religião para um tempo de intimidade com o Senhor é que a religião nos traz ensinamentos. A vida com Jesus nos traz experiência. A vida com Jesus nos faz experimentar do que Ele é, do que Ele faz e do que Ele pode ministrar sobre a vida de um homem. Então Jesus não era convidado apenas para palestrar sobre a palavra ou sobre os segredos do reino. Por muitas vezes eles convidavam Jesus apenas para ouvi-lo. Eles queriam entender e aprofundar-se mais na mente daquele homem. Imagina você, há mais de 2000 anos atrás, tendo a oportunidade de entrar numa sala e sentar-se ao lado desse homem. Que tipo de pergunta você faria para ele? O que você gostaria de entender ou de vê-lo explicar? Hoje, se existisse essa oportunidade, os meninos iam dar trabalho. Porque Jesus não ia conseguir sair de lá, né? Mas eu queria que você pensasse nisso. O que era importante num momento de privacidade, num momento de oportunidade como essa, onde você pudesse sentar para ouvir Jesus falar, que tipo de pergunta você faria para ele? O que você gostaria que ele te revelasse?
E Jesus sempre foi um homem que não fazia acepção de pessoas. Ele recebia convites. E ele ia a lugares que talvez homens religiosos nunca fossem. Jesus falou com mulheres. Jesus parou para observar um julgamento a respeito de uma mulher em adultério. Jesus se permite ser tocado por uma mulher em rua pública. Então a gente vê que Jesus não era alguém que vivia dentro de protocolos religiosos. Você está me alcançando? Diga amém. Ele se fazia entender através da sua manifestação. Ele se fazia ser visto, ser compreendido através de suas ações muito maior do que apenas os textos ou as escrituras bíblicas que falavam a respeito dele. Então, num belo dia, a Bíblia vai contar essa história para nós, dizer que os fariseus, os maiores fariseus, convidam Jesus para uma tarde. E diz assim para Jesus: vai na minha casa e nós vamos sentar à mesa juntos para comer do pão. Quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus? Quem? Os religiosos da época, os letrados, os que compreendiam a lei de Moisés e os que estavam na função de serem reconhecidos como religiosos, né? Então eles chamam Jesus para um encontro particular. Observa que eles encontravam com Jesus todos os dias no terreno do templo. Eles ouviam Jesus pregando quase todos os dias no terreno do templo, mas eles não queriam uma conversa onde envolvessem outras pessoas. Eles queriam uma experiência, o quê? Particular, íntima. Então lê comigo o que está escrito aí. Capítulo 14. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam... Então olha aqui para mim. Então a Bíblia deixa claro para nós que ele não foi lá para conversar sobre religião. Eles não convidaram ele para discutir teologia. Eles convidaram Jesus para quê? Para quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Para comer pão, sentar na mesa. Então como é que foi o convite? Jesus! Eles disseram assim, não. Eles disseram assim: Yeshua, vem para minha casa hoje, que eu quero te servir pão. É como se eu tivesse chegado para você e dissesse assim: vamos lá para casa que eu vou fazer um café. Você pegou? Vamos lá para casa, para a gente comer um pãozinho quente com café. Aí Jesus falou assim: eu vou. E foi. Aí olha o que diz as Escrituras. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam... O convite pelo qual fizeram para Jesus era para que ele fosse lá comer pão, tomar um café. Mas a Bíblia revela para nós que eles estavam todos lá sentados e o intuito era o quê? Observar Jesus. Observar o comportamento, observar suas falas, observar o que ele poderia fazer. Por quê, pastora? Porque para os religiosos, o sábado é um dia o quê? Sagrado. Extremamente importante. O Shabat não se trabalha. A lei diz que depois das 6 horas da tarde de sexta-feira, eles não podem cozinhar, eles não podem mexer com fogo, eles não podem trabalhar, eles não podem andar períodos ou caminhadas longas e distantes. Tem uma série de regras, porque essas eram as leis. E os religiosos tinham o intuito de cumprir essas leis. Então, quando você for comigo para Israel, você vai ver. No sábado, nem apertar o botão do elevador pode. O elevador para em todos os andares, para que ninguém precise apertar o botão é trabalho. Apertar o botão é serviço. As famílias saem das suas casas e vão para os hotéis. Aí essa parte eu gostei. E aí vão para os hotéis. Por quê? Porque nos hotéis eles são servidos por funcionários árabes. Não tem judeus lá. Então, eles não cozinham, eles não arrumam cama, eles não fazem nada. Tudo vai ter alguém para fazer para eles, porque é sábado. Continua lendo comigo. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Diante de quem? De Jesus. Então vamos entender. Dentro dessa casa
estavam os fariseus, mas a Bíblia relata a presença de um homem diferente. Ela diz, no meio deles, diante de Jesus, existia um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? Põe para mim, Felipe, por favor. Hidrópico é um indivíduo que apresenta hidropisia, acúmulo anormal de líquido em um tecido, cavidade ou em outras estruturas corporais. O que significa isso, pastor? Ele tinha uma retenção de líquido completamente fora do normal. Não era algo normal, né? Eu tenho retenção de líquido porque eu não gosto de beber água. E aí, por eu não beber água, tudo que eu bebo, o meu organismo absorve. Então eu fico inchadinha. Muitas vezes por conta desse processo de não beber água. Não era o caso dele. Não era um inchaço qualquer. Um homem hidrópico é uma doença onde o organismo manifesta de forma exterior problemas graves dentro dele. Põe a foto só para você ver. Não é para ficar com medo, não. Observa que o dedo indicador apertou a perninha daqui, ó, e ficou um buraquinho lá, viu? Tá vendo? Não voltou. Quando você está inchado, você aperta, fica branquinho, né? Você solta, volta ao normal. As pessoas que têm esse tipo de enfermidade, não. O inchaço é permanente, ele não reduz. Toda a parte dos membros superiores, inferiores ou o rosto fica inchado de uma forma que se você apertar, vai ficar o buraco, não volta. Olha lá, aí ele aperta lá do outro lado para você ver. Então, olha aqui para mim. Os estudiosos dizem para nós que existem duas grandes possibilidades, porque a Bíblia não deixa isso claro para nós. A Bíblia não deixa claro para nós que os fariseus convidaram esse homem para ir lá. A Bíblia não diz isso para nós. Mas também a Bíblia não diz isso para nós, que esse homem entrou nessa casa desses religiosos famosos, porque a Bíblia diz que eram homens importantes, fariseus importantes, sem ser convidado. Nós não temos essa referência. A Bíblia só vai dizer que ele parou aonde? De frente para Jesus. Ele parou de frente para Jesus. Lê comigo a Bíblia Sagrada. Então, versículo 3. Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus. Dois grupos. Um, fariseu, os religiosos. Outros intérpretes da lei. Aqueles que estavam, os homens que têm textos decorados. Que falam de cabeça, recitam textos prontos. Dois grupos de religiosos. Você está aí? Diga amém. Olha aí. Dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Então vamos entender. Esse homem, se ele foi convidado pelos fariseus, era pegadinha. Porque a Bíblia diz que eles estavam observando Jesus. Chamou para tomar café, mas estava de olho nele. De olho para quê? Para questionar o seu comportamento, a sua conduta. Se eles não convidaram, e esse homem entrou lá por livre e espontânea vontade, Jesus observou que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque ele estava inchado. Os braços podiam estar inchados, o rosto podia estar deformado, as pernas. E Jesus, então, não se dirige ao doente, vou chamar ele assim, não se dirige ao doente, se dirige aos religiosos, aos dois grupos. Ele diz assim, é lícito curar no sábado? Olha a resposta deles. Eles, porém, versículo 4, eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e ele diz, vocês que entendem a lei, eu posso operar cura no sábado? O que é importante a gente entender é que não foi a primeira vez que Jesus curou no sábado. Jesus já havia feito isso outras vezes. E uma das vezes mais importantes, dentro dessa sinagoga famosa em Cafarnaum, quem lembra da história? Tinha um homem lá o quê? Com a mão mirrada, né? E aí Jesus, no meio da sinagoga, diz para ele, levanta e vem no meio. E aí expõe aquela enfermidade, cura aquele homem no sábado. Aquilo foi um escândalo, que a cidade de Cafarnaum toda ficou sabendo da operação de cura de Jesus no sábado.
Então, a pergunta, o que eu quero fazer você entender, é que Jesus sabia a resposta. Jesus não estava questionando aqueles homens porque estava preocupado com a resposta deles. Jesus sabia exatamente qual era a resposta. Mas toda vez que Jesus faz uma pergunta na Bíblia Sagrada, Ele está fazendo o homem pensar. Ele está fazendo o homem parar para analisar. E Ele diz, é lícito ou não eu curar esse homem no sábado? E eles nada, eles não falaram nada, porque como que eles iam responder? Pastora, por quê? Pela lei de Moisés, não podia. A única abertura de parênteses era, se o caso fosse extremamente grave, e eles tivessem certeza que aquele homem não passaria daquela noite. Se o caso fosse muito grave, e eles olhassem e diziam, esse homem vai morrer agora. Então, o milagre pode acontecer. Do contrário, ele tem que esperar amanhã para receber a cura. Porque ele não vai morrer hoje, então ele pode esperar amanhã para ser curado. Você pegou, diga amém. Olha o que Jesus faz. Eles não respondem nada. Jesus chama ele, cura ele. E o que Jesus faz? Lê aí. Ele diz, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que a história do cafezinho não era para ver o milagre. A história do cafezinho era para experimentá-lo. Era para ver o seu comportamento mediante situações como essa. Continua lendo aí. Olha o que ele diz. Versículo 5. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam. Olha o que ele disse. Se o filho de vocês, ou um boi, que é um animal que faz todo o trabalho de plantio, de cuidado da terra, cair num buraco, você vai esperar até amanhã para socorrer ele? Ou você imediatamente vai lá socorrer para que ele não venha morrer? E eles ficaram ouvindo o discurso de Jesus e não falaram absolutamente nada. Versículo 6. A isso nada puderam responder. Pastor, o que a senhora quer dizer? Por que esse milagre é tão importante? Primeiro, para você entender que Jesus não opera milagres por conta de circunstâncias que lhe impõem. Jesus nunca foi colocado na parede para operar milagres. Todas as vezes que ele operou milagre, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. E mais uma vez, quando esse homem tem um encontro com ele, nessa casa dos fariseus, ele olha para o estado daquele homem como nenhum daqueles religiosos olharam. Aqueles religiosos olharam e disseram, ele tem uma doença. Dá para ver que ele é inchado das pernas, dos braços, talvez do rosto, mas ele não vai morrer não. Ele não vai morrer não. Então a gente não precisa ter pressa com ele. A gente não precisa ter pressa em ajudá-lo, porque as características externas não condizem com alguém que vai morrer. Pastor, o que a senhora está querendo dizer para nós? Que quando Jesus olha para mim e para você, Ele não julga a forma como nos manifestamos no estado de dor. Ele sabe que aquele homem hidrópico tinha dificuldade de andar. Por quê? Porque as juntas inchavam. Ele tinha dificuldade de pegar as coisas. Por quê? Porque as mãos estavam inchadas. Certamente, ele podia ter dificuldade de comer, de falar, de engolir, porque o rosto estava tomado de inchaço. E essa era apenas a consequência da enfermidade. O médico sabe que uma pessoa que carrega esse tipo de enfermidade, ela é avaliada, presta atenção aqui. Ela é avaliada pelo quadro que se vê. Qual era o quadro? O inchaço, mas não era a causa da doença. A causa da doença podia ser um problema grave no coração, um problema grave nos pulmões, no fígado.
Mas o corpo não manifestava aonde estava a causa. O corpo manifestou a consequência da causa principal. Você pegou? Diga amém. Aqueles fariseus só olharam o inchaço. Quando Jesus olhou para ele, Jesus viu o coração dele em sacrifício. Aqueles homens só olhavam que ele estava com as suas pernas e seus braços inchados, seu rosto deformado. Jesus, quando olha para ele, enxerga o seu fígado parando. Ele enxerga um problema grave nos seus pulmões. E o que para os homens podia deixar para amanhã, Jesus entendeu que tinha que ser feito hoje e agora. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, amigo, que ninguém vai ao encontro de Jesus sem ser avaliado por Ele. Quando você entra na frente do Senhor, Ele vai olhar para você como ninguém nunca te viu. Ele vai avaliar você, o seu histórico, a sua saúde, a sua vida, de um jeito, de uma forma que ninguém nunca viu. Porque talvez as pessoas só enxerguem os seus inchaços, elas não enxergam a causa da tua dor. Elas não enxergam o motivo pelo qual você chegou àquele estado. O motivo por que você tem dificuldade de levantar, de se abaixar. O motivo pelo qual você tem dificuldade de segurar as coisas nas suas mãos. O motivo que você tem dificuldade de comer, de engolir. Elas só interpretam o que elas veem. Jesus não faz isso conosco. Quando ele olhou para aquele homem, ele disse, ele está feio. Ele está inchado, ele pode ter entrado por essas portas com dificuldade, mas eu estou enxergando o pulmão dele, eu estou enxergando o coração dele, eu estou enxergando a causa do processo de dor que ele está passando. E às vezes é assim com a gente. Às vezes você entra por essas portas carregado, andando devagar, como quem está com peso nas pernas, nas costas. Você é de poucas palavras, porque até para falar dói, até para se manifestar dói. Você passa por essas portas e as pessoas dizem para você, você está com uma expressão carregada, você está com uma expressão de quem está abatido, você era tão sorridente antes. Você estava sempre presente, agora eu não te vejo mais. Parece que você está em depressão, parece que você está cansado. Porque pessoas enxergam evidências, Cristo enxerga o problema. Enquanto os fariseus diziam, é só um homem inchado, Jesus olhou e disse, dentro do seu interior e no seu espírito, ele olhou, ele precisa de cura. Ele precisa de cura. Para eles pode esperar, para mim não pode. Para eles pode ficar mais um dia sem manifestação do poder, para mim não pode. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Sabe por que Deus fez você sair da sua casa, onde você estava debaixo do cobertorzinho, quentinho, para dizer para você que toda vez que nós promovemos um encontro, onde nós declaramos para você que Jesus está disponível para encontrar com você, o que nós estamos querendo dizer é que Ele vai ver o que o homem não vê. Ele vai enxergar o motivo da tua dor, mesmo que você não consiga dizer uma só palavra. Mesmo que você esteja cansado de carregar. E eu vou dizer para você, não devia ser fácil, porque os religiosos eram tão difíceis, que aquele homem, por caracterizar essa enfermidade, certamente ele não podia entrar no terreno do templo. Homem nenhum, com nenhum tipo de cicatriz no rosto, ou no seu corpo físico, podia ter acesso. Lembra do coxo na porta formosa? Ele na porta do lado de fora pedindo esmola. Por quê? Porque ele não podia entrar, porque ele era deficiente. E ele ficava do lado de fora, mendigando ajuda do lado de fora. É o que eu estou te dizendo. Certamente o hidrópico não podia entrar lá. E se ele não pode entrar na igreja para ouvir a Deus,
e buscar a Deus, aonde Ele vai se curar. Eu não sei se por armação, eu não sei se por livre e espontânea vontade, eu só sei que Ele apareceu na casa daqueles fariseus. E Ele se colocou diante de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para Ele, Ele questionou os fariseus: é lícito eu fazer milagre hoje? E eles responderam: nada. Porque eles olharam para aquele homem e disseram: ele tem marcas. Eu não posso dizer que ele está são. Eu não posso dizer que ele está perfeito. Ele tem marcas sobre o corpo. Tem inchaço nas mãos, inchaço nos pés, inchaço no rosto. Ele pode estar entrando com dificuldade, ele pode estar se movendo com dificuldade. Mas eu não tenho como julgar se esse é o último dia da vida dele ou não. O que a senhora quer, pastora? Eu preciso dizer para você que Jesus não vai deixar chegar o último dia para operar sobre a sua vida. Ele não vai esperar o tempo que talvez você ache que necessite para receber a cura. Porque Ele está aqui hoje, Ele veio para te ver. Ele veio hoje aqui para olhar para você de cima a baixo e investigar dentro de você o que realmente tem carregado as tuas dores, o que realmente tem efetuado o peso sobre a tua vida. O que é que tem feito você inchar? Uns incham de água, esse era o caso dele. Inchaço de água, mas tem uns que estão inchados de problemas, estão inchados de mágoas, estão inchados de rejeição, estão inchados de situações que eles não conseguem resolver, e estão carregando pesos, com dificuldade de andar, de se comunicar. E o problema não está no físico, o problema está dentro deles. O problema está dentro dos seus corações. O seu coração está batendo com muita dificuldade. Era isso que fazia o hidrópico ficar do jeito que ele estava. O fígado com dificuldade de trabalhar. A minha pergunta para você é: qual o tipo de peso que você tem carregado? Que líquido é esse que tem roubado de você a tua naturalidade? Que líquido é esse que tem roubado de você a tua forma de viver, de manifestar? Que tem trazido peso sobre os seus braços, suas pernas, sobre o seu rosto, que tem feito você se impossibilitar de estar perto. Jesus não vai permitir que esse peso se mantenha, porque a única água que tem que abundar dentro de você é a água viva que desce do céu. A única água que tem que te encharcar, te inundar e fazer você transbordar é água que Ele quer derramar sobre a sua vida. Situação nenhuma pode impedir você de ser tomado por esse poder de cura que só Cristo tem. O que eu quero nessa noite é desafiar você. Desafiar você. E daí que você está inchado? E daí que você está esquisito mesmo? Que você está feio? E daí, amigo, que as pessoas estão olhando para você de estranho, porque você não está parecido mais como era antes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está indo aonde? Ficar diante dEle. Se apresentar para Ele. Então vem, varão. Vem. Porque hoje é dia dEle tirar de você. A Bíblia diz que Ele olha para aquele homem e o cura e o despede. Sabe o que Ele está dizendo? Pode voltar para a tua casa e voltar a viver a tua vida. Sabe por quê? Nada do que te impedia de viver naturalmente agora vai te impedir mais. Deixa que agora eu resolva a conversa com eles. O meu problema é salvar você. O meu problema é ministrar cura sobre a tua vida. Meu problema é devolver vida sobre você. Essa é a minha estrutura. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E quando nós estamos nele, diante dele, não tem como ele agir de forma diferente.
Ele vai curar. Ele vai ministrar cura. Que tipo de peso você tem carregado, amigo? Que tipo de peso é esse? Que não te deixa mais dançar, não te deixa mais cantar, não te deixa mais estudar as escrituras, não te deixa mais se envolver, não te deixa mais experimentar de coisas que pessoas normais fazem. O que tem impedido você? Talvez a forma como você tem de manifestar para as pessoas que você está doente é só mostrando o seu inchaço. Eu não estou bem. Olha como meus braços estão. Olha como as minhas pernas estão. Olha como o meu rosto está. Eu não estou bem. Quando na verdade Jesus está olhando e está dizendo: isso tudo aí é só a casca. O que não está bem é o seu coração. O que não está bem é o que está dentro de você. E é isso que eu quero curar hoje. E é isso que eu quero tocar hoje. O desinchar dos seus braços, da sua perna é consequência depois do toque da minha mão sobre o seu coração. Depois do toque da minha mão sobre o seu pulmão, sobre o seu fígado. A sua forma física vai voltar ao normal. Eles vão ver o seu desinchaço, mas primeiro eu toquei aonde precisava ser tocado. Jesus não vai ministrar cura em você só para você parecer que está curado. Ou ele faz, ou ele nem toca. Se ele vai botar a mão, ele vai na causa. Se ele vai tocar você, ele vai na causa. O inchaço vai sair, mas o coração vai bombear de novo. O coração vai voltar a funcionar de novo. Porque é isso que ele faz sobre a vida do homem e da mulher. Fique de pé no seu lugar. Jesus não vai esperar o seu problema se agravar. Se você está diante dele hoje, é hoje que ele vai ministrar cura em você. Essa oportunidade que Deus criou é hoje, varão. Ah, pastora, mas ele está só inchado, você não sabe de nada. O homem não consegue ver o que só Deus vê. E se ele vai tocar para te desinchar essa noite, ele não está fazendo isso porque ele quer que as pessoas enxerguem você como homens são outra vez. Ele está fazendo isso porque ele sabe que a causa pode te matar. Ele sabe que o que está provocando a anomalia pode levar você à morte. Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva. Ele quer que você entenda que tudo que está demais precisa sair. O peso que está demais, o incômodo que está demais, a dor que está demais, o sofrimento que está demais, a mágoa que está demais, tem que sair. Deixa desinchar essa noite. Deixa ele te desinchar essa noite. Porque enquanto você mingua diante dos homens, ele toca o teu coração. Enquanto você vai diminuindo, vai murchando o inchaço, ele vai botar a mão onde precisa botar. Onde ninguém sabe, só você. Hoje é noite de cura nesse lugar.